Ô, Adriana, agora somos nós, então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. E a gente fala primeiro do tempo, né? Coloca na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Olha o céu azul turquesa, né? Um azul bonito, azul celeste, não é do turquesa, esse é o azul celeste de Boa Ventura, né? O próprio nome já indica. Céu de brigadeiro, temperatura agora de 22 graus, a máxima pode chegar a 29, a umidade relativa do ar neste momento é de 33%, muito seco, vazante, Cruzeiro da Fortaleza também com indicativos na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Por esse telefone, pelo nosso WhatsApp, você manda a sua participação aqui para o nosso programa. Sua mensagem vai para a tela, a gente discute, bate papo. Você pode reclamar, reivindicar, mandar o seu abraço, parabenizar o aniversariante do dia, fazer o seu comentário, perguntas para os nossos entrevistados e para quem participar. Sexta-feira, durante toda a semana, sexta-feira tem uma cesta recheada com produtos Copatos, tem um presente da Semil, tem CDs do Sérgio Cunha, no sorteio de sexta-feira para quem participou durante toda a semana. Tá aí o nosso WhatsApp, pode mandar a sua mensagem, pode participar do programa porque ele é feito especialmente para você. E agora você vai conferir os destaques de hoje do programa desta terça-feira. Pode rodar. Confusão de números. Informes municipais de Patos de Minas do mesmo dia sobre coronavírus apontam números diferentes de internações e infectados. Assalto é registrado em bar na Avenida Paracatu. PM apreende droga após recuperar bicicleta furtada perto da Avenida Getúlio Vargas. E Polícia Civil fala sobre casos de furtos na região de Bebedouro das Posses e pede que as vítimas denunciem. Muito bem, já vamos aí falar com a dona Yandra para a gente falar do coronavírus. A gente começa falando no Brasil, de Minas e de Patos de Minas. Boa tarde para você, Yandra. A Yandra veio? A Yandra? Por onde anda? Por onde anda você, Yandra? Vamos aguardar. Ah, tá ali a Yandra. Como vai você, Yandra? Tudo bem? Boa tarde. Estou aguardando aí a sua prosa. Boa tarde, Gui. Tô bem, e você? Entrou, foi só o seu semblante. Agora minha voz chegou aí? Chegou essa voz aí, essa voz aveludada da Yandra. Minha voz serena, tranquila, né? Tranquila, vamos lá? Vamos sim. Vamos começar então pelo Brasil. Dados aí na tela para vocês. No Brasil, Gui, são 3.622.861 casos confirmados, subindo aí para 115.309 óbitos no Brasil. Agora, vamos para a próxima tela. Minas Gerais. Em Minas Gerais, Gui, são 198.736 casos confirmados, com 162.540 casos de pessoas recuperadas e 4.847 óbitos. Ou seja, Minas Gerais, Gui, registrou mais 42 mortes e 2.816 novos infectados nas últimas 24 horas. Agora, Gui, nós temos aí dados do boletim epidemiológico, tanto municipal quanto estadual. No boletim estadual, são 1.735 casos confirmados em Patos de Minas, com 39 óbitos. Já o boletim municipal aponta um número menor de casos confirmados, com 1.721 confirmados e também 39 óbitos. Inclusive, Gui, sobre essa questão que a gente divulga aqui todos os dias, os boletins em Patos de Minas, na nossa região, nós temos uma nota que vamos apresentar aqui na sequência, porque ontem a assessoria de comunicação do município divulgou boletins
com dados divergentes em relação ao coronavírus. A gente sabe que esses dados eles servem como parâmetro para uma série de tomada de decisões que vai acontecer a partir desses números. Inclusive as decisões que toma o prefeito em relação ao posicionamento de todo mundo, do mercado e etc. Né? Isso, mas quando a gente divulga aqui para vocês esses dados divergentes, inclusive como a gente vai mostrar nessa nota, dados divergentes publicados em pouco tempo de intervalo. A prefeitura divulgou aí um número e logo em seguida divulgou outro número. E isso coloca em dúvida, né, como que está essa questão da doença aqui na cidade, já que além desses números que a gente mostra aqui com certeza para vocês, tem também a questão da subnotificação. Isso gera preocupação. E é o que a gente vai mostrar aí para vocês agora na tela. Veja só. A Prefeitura de Patos de Minas informou 2 boletins epidemiológicos sobre coronavírus nesta segunda-feira. No primeiro, apresenta 1.464 casos tratados, 207 pessoas se recuperando em casa, 1.721 infectados e 39 mortes em decorrência da Covid na cidade. Se comparado ao boletim anterior, divulgado na sexta-feira, foram mais 17 curados, aumento de 35 pessoas em isolamento domiciliar e mais 40 infectados. Minutos depois, no painel coronavírus do site da Prefeitura de Patos de Minas, os números apresentados foram diferentes. O número de curados permaneceu o mesmo. Os de pessoas se recuperando em casa aumentaram para 260. Mais 53 pessoas em relação ao boletim divulgado mais cedo e 88 mais doentes em isolamento que o boletim de sexta-feira. Outra divergência é com relação aos infectados. No primeiro boletim de ontem, eram 53 novos casos em relação ao informe de sexta. Mas, pelo segundo boletim, mais 93 novos infectados de Covid, comparado com o boletim do dia 21. Total de 1.774 casos confirmados em Patos de Minas. Segundo a Prefeitura, mesmo com poucos minutos de diferença entre os boletins, os números que constam no painel coronavírus continuaram sendo atualizados. Por isso as divergências. Mas há ainda mais diferenças. Em um constam 11 internados, 6 em leitos de UTI. No outro, do mesmo dia, com pouca diferença de tempo de divulgação entre eles, são 23 internados em Patos de Minas, 10 em UTI. Segundo a Prefeitura, o número maior em um dos informes é porque constam suspeitos da doença internados. Outra questão que gera confusão é sobre a taxa de ocupação de leitos. Mesmo com menos internações, o percentual é maior. Mas, de acordo com a Prefeitura, isso porque são somados todos os leitos ocupados, de pacientes de outras cidades também. Por isso a divergência. E, de novo, não há explicação clara sobre tais diferenças. O único fato comum percebido é que a taxa de ocupação de leitos de UTI em Patos de Minas tem ficado no limite, ou mesmo ultrapassado a capacidade do sistema de saúde. Muito bem, é fácil da gente entender isso, Ayandra. Isso aí chama-se incompetência. Essa nota aí demonstra claramente isso. É fácil resolver esse problema. Porque isso é soma, é somar e diminuir. Nem dividir não é. Ah, tem uma conta aí de percentual. Bom, essa é mais complicada, aí a gente chama um matemático aí de uma escola aí para fazer essa conta do percentual. Mas é soma e diminui. Onde está a dificuldade disso? De contar? Está a dificuldade disso de todos os dias, tal horas, 10 horas da manhã, olha que maravilha. 10 horas da manhã a gente divulga os números das últimas 24 horas. É difícil isso? Se tiver que ligar em todas as unidades hospitalares de Patos de Minas, não vai dar mais do que 5 telefonemas. Vamos falar aqui? UPA, HNSF,
Vera Cruz, Imaculada, São Lucas. Regional. Como? Hospital Regional. Regional e no hospital de campanha. E os laboratórios. Hã? E os laboratórios. Não, onde foi? Porque isso é que tem que ser comunicado diretamente. Então pede para todo mundo comunicar diretamente com a... Não dá 10, eu falei não dá 5, mas não dá 10 telefonemas. Em quantos minutos você dá 10? Meia hora? Tá bom para dar 10 telefonemas? Ah, pelo amor de Deus. Não precisa nem de máquina de somar, que é a maquininha, o que tem no telefone, soma na mão mesmo. Brincadeira um negócio desse, né? Isso é incompetência, isso é falta de organização. E aí vai, mas no Brasil inteiro é assim, todo mundo que mexe com esse negócio o pessoal na área de saúde não tem nenhum matemático, lá tem um estatístico ali. Eu quero acreditar, pelo que eu conheço dele, o Erivaldo, que eles não estão fornecendo os dados ou estão confundindo o departamento dele. E é brincadeira um negócio desse, né? Você não ter os dados. E aí fala, mas para quê, Gui? Porque tudo é orientado em relação ao combate ao coronavírus, tudo é orientado pela estatística. Por que se muda essa onda aí? Onda verde, onda amarela, onda azul, onda roxa, onda... Por que muda? Você sabe por que muda, dona Yandra? De acordo com o número de pessoas infectadas. De acordo com a ocupação da estrutura. Também a taxa de ocupação de leitos. É só isso. A ocupação que determina isso aí é a taxa de ocupação da estrutura. Se a estrutura tem folga, claro que a população vai ficar mais à vontade aí para... Se não tem, fecha tudo porque não tem estrutura na saúde para atender. Isso que regulamenta tudo isso aí, que a gente, todas essas decisões, esses decretos e etc. Né? Se a academia funciona, se a academia não funciona, tudo isso aí é influenciado diretamente pela estatística, então ela tem que ser correta. Ela não pode ser meia boca, sabe? E essa estatística aí é soma, gente. Lá na tabuada, 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 2 mais 4, 6. É assim que se faz. É somar e diminuir só. Pelo amor de Deus. Sabe? Você volta já, né, Yandra? Já eu volto com dados da região, Gui. Muito bem. A Yandra volta já com os dados aí da nossa região, né, para a gente falar aí também das outras cidades do entorno aqui de Patos de Minas. Agora eu quero falar para você do posto Água Limpa. Onde está? Posto Água Limpa e Posto Quem. Posto Água Limpa e Posto Quem é onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade. O Posto Água Limpa fica no centro da cidade. Fica na Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Volks. E o Posto Quem fica na Ponto Chique 224, na Vila Garcia. Você faz convênio com a sua empresa, com os 2 postos. Você pode colocar os carros da empresa, dos funcionários, da família. Beneficia todo mundo porque o preço é diferenciado e a forma de pagamento também é diferenciada. Posto Água Limpa e Posto Quem, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Muito bem, vamos voltar com a Yandra. Vamos voltar lá com a Yandra para a gente falar a respeito da região, Yandra. Vamos lá. Olha só, Gui, vamos então começar a falar da nossa região. Nós mostramos aí todos os dias essas informações, lembrando que houve atualizações, né? A maioria dos dados que nós divulgamos ontem eram ainda do fim de semana, então vamos começar por Carmo do Paranaíba. Lá, Gui, são 208 confirmados e 3 óbitos. Na sequência, nós temos Coromandel. São 134 casos confirmados e também 3 óbitos. Em Lagamar, 69 casos confirmados e 70 suspeitos, com nenhum óbito. Agora em Paracatu, são 1.086 casos confirmados e 16 óbitos. Em Patrocínio, 953 casos confirmados e 24 óbitos. Em Presidente Olegário, 129 confirmados e ainda 5 óbitos. Em Serra do Salitre, 118 casos confirmados com 2 óbitos.
Em Uberaba, nós temos aí na tela para o pessoal de casa 2.921 casos confirmados e 80 óbitos. Em Unai, 1.811 casos confirmados com 37 óbitos. Já em Uberlândia, um número bem expressivo, 18.449 casos confirmados com 356 óbitos. E para a gente finalizar aqui agora, Belo Horizonte com 31.461 casos confirmados e 883 óbitos. É isso aí, Tá é isso aí, então. Gui. Tá aí, então, o resultado da região aqui, né? Vamos continuar acompanhando e se tiver alguma mudança nesses números aí, a gente traz para todo mundo aí durante o programa, tá certo? Tá certo, Gui. Lembrando o pessoal de casa ficar com a gente aqui, acompanhar, porque daqui a pouco nós vamos mostrar informações aí em relação ao assalto que aconteceu ontem à noite na Avenida Paracatu, em um bar. O suspeito continuou foragido e também uma bicicleta que a Polícia Militar recuperou, que havia sido furtada, e a partir dessa ocorrência conseguiu também encontrar um ponto de tráfico de drogas aqui na cidade. O pessoal acompanha com a gente daqui a pouco. Muito bem. Você volta a qualquer momento, Ana. Tá certo, Gui. Muito bem. Vem aqui comigo, eu quero falar para você da Credipatos. Faça o seu sonho acontecer com tranquilidade e segurança através do consórcio Credipatos. Conquiste sua casa, carro, moto e muito mais, investindo um pouco por mês, com parcelas acessíveis e sem juros. Fazendo a adesão até o dia 31 de agosto, você conta com condições especiais e taxa de administração 10% mais barata, 10% mais baixa. Faça uma simulação pelo aplicativo Sicoob ou entre em contato com uma das 14 agências Credipatos. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Na tela. Consórcio do Sicoob. Faça seu sonho acontecer. Sicoob, faça parte. O desembargador Carlos Roberto de Farias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, derrubou a liminar concedida pelo juiz de primeira instância, Marcos Caminhas Faciani, que permitiu à Prefeitura de Patos de Minas reabrir atividades econômicas acompanhando a onda amarela. A decisão, no entanto, segundo a administração municipal, perdeu efeito, uma vez que o próprio Comitê Extraordinário da Covid-19 em Minas evoluiu a região, né, para a onda amarela. Essa região é uma macro-região chamada macro-região do Noroeste, né, macro-região Noroeste. Se tiver, por exemplo, essa questão da avaliação do comitê, se tiver um problema, por exemplo, lá em Unai, aí, toda essa região aqui, incluindo São Gotardo, Ibiá, que está pertinho de Unai, né? Um lugar, outro no outro, só uns 500 quilômetros aí de diferença quase. Aí, essa região cai toda regride todinha para uma onda. Onda amarela, onda verde, onda vermelha. Então, essa macro-região foi progredida para a onda amarela do Plano Minas Consciente. Põe na tela. A Prefeitura de Patos de Minas recorreu à Justiça para garantir o funcionamento de alguns setores da economia. Isso porque, desde as mudanças do Plano Minas Consciente no início do mês, o Comitê Extraordinário da Covid-19 manteve a região na onda vermelha, que é a mais restritiva e permite o funcionamento apenas de serviços essenciais. Com uma liminar em mãos, o prefeito José Eustáquio publicou um novo decreto no dia 8 de agosto, ampliando as atividades com direito de funcionar. A liminar tinha validade até o dia 27 de agosto. O governo do estado, então, recorreu da decisão, alegando que a Prefeitura de Patos de Minas não demonstrou a viabilidade da requerida progressão conforme os critérios previstos no Plano Minas Consciente e que a mudança poderia significar um risco. O órgão pediu ao Tribunal de Justiça para ordenar que o município de Patos de Minas retorne ao enquadramento da onda vermelha do Plano Minas Consciente, até deliberação posterior dos órgãos estaduais competentes que autorizem a progressão. O pedido foi acatado e a liminar foi derrubada.
Mas, como os órgãos competentes já autorizaram a progressão da microrregião de Patos de Minas para a onda amarela, a administração municipal entende que a decisão judicial perdeu efeito. Muito bem, vamos aguardar, né? Para ver para onde nós vamos, né? Porque, de acordo com a derrubada dessa liminar, o prenúncio é de fechar novamente. E a gente fica nesse desentendimento aí, sabe? Sem saber para onde vai, para onde não vai. Um comitê do Estado avalia tudo, avalia todas essas, sem vir aqui, sem saber, sem nunca ter colocado os pés aqui na nossa região. Faz esse tipo de avaliação e faz avaliação de acordo com os números que são divulgados aí. Se esses números estão errados, aí nós pagamos o pato. Se essa informação não bate, se tem discrepância nessa informação, o comitê decide ir lá e pedir saudações. E como vimos, bares, restaurantes, clubes de lazer e academias já podem voltar a funcionar pelo decreto da Prefeitura de Patos de Minas. O decreto da última sexta-feira com horários estendidos, bares, restaurantes e etc. Vamos ver como foi o movimento nesta segunda-feira nas academias. Na tela. O Vitor, que é aluno desta academia no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas, notou os prejuízos no corpo com a academia fechada. Durante todo esse período de quarentena, né, a gente tenta adaptar do jeito que pode, fazendo em casa os movimentos, né, utilizando o peso do próprio corpo, mas não é a mesma coisa, né, como a gente já sabe. Eu tive um prejuízo grande de 5 quilos, praticamente massa muscular que eu perdi durante esse período. Já o dono do espaço, que estava fechado há 6 meses, notou os prejuízos no bolso. Como tudo estava parado, ele decidiu reabrir a academia. Por aqui, tudo foi adaptado. O espaço para a aula de dança agora vai funcionar com um distanciamento mínimo de 3 metros e o portão aberto. Na área de musculação, o distanciamento também vale. Os alunos só podem vir malhar depois de agendar a aula e usando máscaras. O uso de álcool para limpeza também dobrou por aqui. Nós estamos gastando muito álcool justamente para deixar a limpeza também, né, nos trinques. Tem álcool distribuído na academia inteira. Não estamos deixando entrar sem máscara, tem que usar máscara. Só entra se tiver a máscara, tá? O pessoal aí também tem que agendar o horário, porque sem o horário agendado também não tem como, tá? Por força de liminar expedida pela Justiça, Patos de Minas segue na onda amarela do Plano Minas Consciente. Só que esse plano se encerra no dia 27. Até lá, os serviços não essenciais, como bares e academias, poderão funcionar. O problema é depois desta data. Patos de Minas corre o risco de voltar para a onda vermelha. E com isso, toda a classe do ramo de academia está preocupada com a situação. A gente acaba voltando com um pouco de medo, né, também, porque foram basicamente 6 meses privados de estar realizando a nossa profissão. Então, mesmo sempre seguindo todas as normas, seguindo todas as regras impostas também, acaba que a gente fica um pouco receoso e com medo mesmo, literalmente, de estar voltando naquela onda também. Então, mesmo sempre seguindo todas as regras impostas também, acaba que a gente fica um pouco receoso e mesmo sempre seguindo todas as regras impostas também, receoso e... Em um período de tantas dúvidas, o jeito é seguir à risca a regra e evitar que após o dia 27 as portas voltem a fechar novamente. À risca a regra e evitar que após o Muito bem, a Prefeitura de Patos de Minas elaborou um protocolo com uma série de normas para funcionamento de bares, lanchonetes e restaurantes. O documento tem o objetivo de deixar claro os procedimentos que devem ser seguidos por proprietários e clientes desse tipo de estabelecimento. Além dos protocolos, os estabelecimentos devem seguir procedimento sanitário específico elaborado pelo município. Mostra aí. Está autorizado o consumo de alimentos e bebidas, inclusive alcoólicas, nesses locais, sendo proibido entretenimento. Nesse caso, tanto os proprietários dos estabelecimentos quanto os clientes estão impedidos de oferecer quaisquer formas de diversão.
A proibição estende-se ao uso dos espaços para crianças, como playgrounds e brinquedotecas. Dentre outras determinações, o protocolo define que as mesas e cadeiras deverão ser organizadas de forma que os clientes mantenham entre si uma distância mínima de 2 metros. Deverá intensificar-se o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos, de acordo com a legislação em vigor da Anvisa. Está proibida a disponibilização de alimentos e bebidas para degustação. Deverão ser eliminados galheteiros, saleiros, açucareiros ou qualquer outro alimento ou tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês para uso individual. Quando forem iniciadas as atividades no estabelecimento e após cada uso durante o período de funcionamento, as superfícies de toque deverão ser higienizadas com álcool 70% ou solução de hipoclorito de sódio ou ainda outro produto adequado. Deverá ser disponibilizado o álcool 70% para higienização das mãos, para uso dos clientes, funcionários e entregadores em pontos estratégicos e próximo à área de manipulação de alimentos. Vale ressaltar que, pelo protocolo do Minas Consciente, não está autorizado nenhum autosserviço como self-service ou rodízio. O comércio pelo sistema delivery nesse segmento também está regulamentado no protocolo que determina, por exemplo, a forma de acondicionamento das refeições e informação sobre o seu consumo imediato. Tá aí, muito bem, tá aí a regra. Eu acho que esse é o caminho. Não é fechar, é como funcionar. Não é verdade? Tem jeito de funcionar a academia sem contaminar? Tem. Então que se coloque aquele jeito e deixa funcionar. Ah, mas tem que fazer um investimento. Não, isso é outro problema. O que ela não pode é servir de ponto de contaminação para o coronavírus. Ah, o restaurante. Não, o restaurante tem que funcionar como? Não pode self-service? Não pode. Por que não pode? Por isso, isso e isso. Está explicado aí. À la carte pode? Pode. Rodízio pode? Não pode. Então, é só adequar o que pode funcionar, como pode funcionar cada setor. É isso que nós devemos seguir, porque nós vamos parar a vida inteira, porque isso aí vai continuar, viu? A expectativa é de que continuemos nesse mesmo diapasão aí até lá para novembro, dezembro, e se brincar passa para 2021 e vamos embora. E aí? Vamos continuar só fechando, abrindo, quebrando o povo? O mundo tem que rodar com as pessoas que estão aí com mais cuidado, com menos cuidado, precisa rodar. É isso que tem que ser feito. Ou não? Não é? Vamos falar então da Farmácia Nacional. E nós vamos falar agora sobre a sala de vacinas da Farmácia Nacional na unidade Dr. Marculino, com a Avenida Brasil. Também sobre os testes da Covid-19. Aqui comigo o farmacêutico Fernando Damiani. Tudo bem, Fernando? Beleza, Gui. Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar da sala de vacina? Isso, Gui. Estamos aqui para reforçar sobre a nossa sala de vacinação, que tem na Farmácia Nacional, naquela da Dr. Marculino com a Avenida Brasil. Há um tempo atrás teve muita falta de vacinas também devido ao Covid, até nisso aí influenciou, mas agora já está tudo normalizado, a questão das vacinas, já está tudo reabastecido, já tem tudo lá. A gente está pedindo para o pessoal, se possível, ligar antes para agendar as vacinas, para evitar filas, aglomeração, para a hora que a pessoa for lá já está tudo pronto, a gente está esperando a pessoa para fazer as vacinas. Lembrando também, Gui, que a gente também está realizando o teste rápido Covid. Nesse caso também a gente solicita que as pessoas liguem antes, para que a gente já fique esperando, para que a pessoa já entre e já vá direto para a sala para a gente realizar o teste e assim já ficar tudo certinho. Muito bem. Então, lá tem a sala de vacinação e tem o teste para o Covid-19. E lá o farmacêutico orienta quando, de que forma que você tem que fazer esse exame, né, o Fernando? Isso, e aí lá
A gente explica direitinho como é realizado o exame, explica o resultado, como que é feito. E caso dê positivo ou negativo, a gente orienta da melhor maneira possível o que a pessoa tem que fazer e todos os cuidados que deve tomar. Muito bem. E as vacinas? Como é que estão as vacinas? O pessoal está procurando mais, não está procurando mais? Sim, principalmente agora na questão dos idosos. Os médicos estão prescrevendo muita vacina de pneumonia, né? Porque é um caso, um dos fatores que mais atinge são os idosos e os doenças pulmonares, né? Então, muitos médicos estão passando agora como preventivo para ajudar as vacinas de pneumonia. E na nossa farmácia lá tem, só procurar que a gente tem lá. As de criança também já está tudo normal, tudo voltou normalmente. Essas vacinas aí, como por exemplo a vacina contra a pneumonia, ela é uma vacina que a pessoa toma a vacina, ela começa a ter efeito em quanto tempo? Elas de 20 a 30 dias já começa a ter efeito. Depende muito do organismo, né, de cada pessoa, mas ela é rápido o efeito dela. E essa vacina, por exemplo, são 10 anos que ela fica no organismo. Então, é a vacina mais completa que tem e ajuda bastante, principalmente para os idosos e crianças. Muito bem, é só procurar a Farmácia Nacional ali na Doutor Marculino com a Avenida Brasil, você vai ser atendido na hora, tem uma sala lá especial para te atender a respeito desse negócio de vacina, tá certo, Fernando? Certinho, obrigado. Um abraço para você, até mais. Tchau. Muito bem, vamos lá para o nosso WhatsApp, vamos falar com você que está mandando mensagem, que manda sempre a sua mensagem aqui para gente, pelo WhatsApp e também pelo telefone, né? Agora nós vamos lá para o nosso WhatsApp. Pode colocar aí o nosso WhatsApp na tela. William, Gui, chame a atenção das autoridades sobre a iluminação do prolongamento da Avenida Marabá entre o Marte Minas e o Trevo Cometa. Avenida Marabá entre o Marte Minas e o Trevo Cometa. Mas ali ainda está em obras ainda, né, William? Vamos aguardar ali para ver porque a rodovia, a Marabá, dali para frente, ela está em obra. Eu acredito que logo imediatamente depois da duplicação ali, vai ser, para inaugurar tem que ser colocada a iluminação, né? Até lá no Posto Cometa, até lá no Trevo, por exemplo. A Hilda, Gui, manda um abraço para minha filha Ana Paula, que está fazendo aniversário hoje. Ana Paula, parabéns para você. Muita felicidade, viu, Ana Paula? A Maria de Fátima, boa tarde, Gui. Mande um abraço para minha família, que assiste o seu programa todos os dias. Um abraço aí para a família da Maria de Fátima. A Maria Eva, boa tarde, Gui. Seu programa é muito importante. Obrigado, Maria Eva. Obrigado pelo carinho. A Maria de Fátima, hoje é dia das Marias, hein? Maria de Fátima, boa tarde, Gui, adoro o seu programa. Obrigado, Maria de Fátima. E continue aí conosco. A Leila, Gui, mande um abraço para meus filhos, meu marido Kleber e para a Floripa. Kleber, Floripa, os filhos da Leila, um abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho. A Sabrina, boa tarde, Gui, mande um abraço para minha família. Um abraço aí para a família da Sabrina acompanhando o nosso programa. E você pode continuar mandando a sua mensagem aí através do nosso WhatsApp 99947-4515. Você manda a sua mensagem, ela vai direto aí para a tela da televisão. Qualquer coisa você pode ligar também. O telefone é 3821-4488. Você liga, fala diretamente com a Isabela. Ela atende você lá na nossa portaria. Tá bom? Muito bem. Vem aqui comigo. Deixa eu falar para você do HNSF. Porque é uma grande notícia para você aí de casa. O HNSF acaba de conquistar de forma pioneira no noroeste de Minas Gerais a certificação e a acreditação em cirurgia bariátrica conferidas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, conferidos aí volta aí para mim um pouquinho, por favor. Isso, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e pela World Medical Accreditation. Reconhecimentos que só vêm confirmar a liderança exercida pelo hospital na região e o comprometimento de todo o seu time de apaixonados pela vida com uma prestação de serviços de saúde de altíssima qualidade, do nível daquela
encontradas nos grandes centros. Mais uma conquista do HNSF e de todos os seus clientes que, a partir de agora, contarão com um hospital que é referência em todo o país na realização de cirurgias bariátricas. Um hospital que não se cansa de se superar para sair na frente e oferecer o melhor para você e para sua família. Afinal, é isso que os apaixonados pela vida fazem, não? HNSF, apaixonados pela vida. Olha, um bar foi roubado ontem à noite. O criminoso chegou no local a pé, com o rosto descoberto e anunciou o assalto. Ele ainda não foi preso, mas a história quem conta é o Matheus Borges. Põe na tela. Gui Boaventura, noite de segunda-feira aqui na Avenida Paracatu, bairro do Rosário. Era por volta de 10 horas da noite, quando esse bar, bastante tradicional aqui dessa localidade, acabou sendo alvo de um criminoso. Tudo teria acontecido da seguinte forma: um homem a pé chegou até o estabelecimento. Ele teria então feito esse seguinte trajeto, passado por aqui até que ele conseguiu entrar no bar. Lá dentro foi onde tudo aconteceu. Ele teria então ido até o caixa e anunciado o assalto. A partir daí, segundo a pessoa que estava neste estabelecimento, o homem poderia estar com uma arma na cintura. Depois disso, ele acabou subtraindo dela, pegou o celular dessa pessoa que trabalhava no caixa. Após ter pego este aparelho, ele saiu tranquilamente do estabelecimento, fugindo por aqui, ó, na Travessa Maria Inês de Jesus. E a travessa fica bem aqui, ó, ao lado da Igreja do Rosário. Isso mesmo, um templo, e o crime acabou acontecendo bem ao lado. Ainda, além de fugir por essa travessa, segundo algumas informações, esse homem teria ainda seguido no sentido da rua Atahualpa Dias Maciel. Além disso, Gui Boaventura, olha só, esse homem pegou o telefone da pessoa que trabalha neste estabelecimento e, ao sair, chegou inclusive a cumprimentar um casal que aqui estava. Esse casal, então, não teria percebido a ação desse criminoso que acabou fugindo. Ainda se tem a possibilidade de que imagens de alguns estabelecimentos dessa travessa tenham flagrado a fuga deste homem. E ainda, dentro deste bar, algumas imagens podem colaborar com o trabalho da Polícia Militar, uma vez que esse homem teria cometido esse crime com o rosto descoberto. Ele teria chegado, anunciado o crime, pego o telefone e logo depois fugiu. Agora, o trabalho da Polícia Militar é aí na tentativa de identificar, localizar quem seria esse homem que acabou cometendo este crime aqui neste bar. Ainda não se tem informação se, além do celular, este homem chegou a levar alguma quantia. Boa tarde. Bom, o fato aconteceu ontem por volta de 22 horas. Um indivíduo chegou ao bar na Avenida Paracatu, armado com uma arma de fogo, né? As pessoas não soube passar para a gente se era uma arma, né, verdadeira ou se era uma réplica, mas armado com uma arma. Anunciou o roubo e ele acabou subtraindo um celular que estava em cima de um balcão. Esse indivíduo, ele tem aproximadamente 20 anos de idade, da cor morena, e ele fugiu em direção à rua Atahualpa Maciel. Após cometer esse fato, você tem algumas informações, capitão, que ele teria saído tranquilamente deste bar, mas fato é que, ao subtrair esse aparelho celular, ele teria apontado essa arma para duas pessoas que trabalham no estabelecimento? Sim, isso configurou o roubo, né? Porque se ele chega ao balcão simplesmente e apanha o celular, seria um furto. Uma vez armado com uma arma de fogo, né? Isso aí a gente configura a grave ameaça e aí configura o roubo, que inclusive tem uma pena maior. Nós solicitamos ao pessoal do bar, né, as imagens do fato. No entanto, eles não tinham a senha do aparelho
ficaram de verificar agora de manhã essas imagens e se eles conseguissem captar imagens desse indivíduo, fariam contato com a Polícia Militar e a gente voltaria ao local. Saliento que até o momento eles não fizeram contato ainda com a Polícia Militar. E a gente aproveita a oportunidade e pede toda a comunidade, né, as pessoas de bem, se alguém tiver qualquer informação a respeito desse fato ou outros fatos, né, que configuram crimes, fazerem contato com a Polícia Militar através do 190 ou através do Disque Denúncia, né, 181. Afinal de contas, capitão, a Polícia Militar está pronta para coibir, para também combater crimes como este. Sim, nós estamos nas ruas aí 24 horas, né, independente do momento de pandemia que vivemos. A Polícia Militar está na rua às 24 horas para bem servir a comunidade. No entanto, a gente solicita que a comunidade também nos apoie, né? Qualquer informação que nos repassarem, a gente garante o sigilo, né, dos dados das pessoas que nos informam e todas essas informações são checadas. Tá certo, capitão, muito obrigado pelas informações. É isso então, Gui Boaventura, esse fato que foi registrado na noite de ontem em um bar aqui em Patos de Minas, onde esse homem de aproximadamente 20 anos acabou apontando a arma para duas pessoas que trabalham naquele estabelecimento. Matheus Borges para o programa Gui Boaventura. Muito bem, tá aí o Matheus Borges, né? E ele falou com o capitão Duarte, né? Vê a tarja lá diferente, mas é o capitão Duarte aí, grande profissional, grande policial, né? Que está sempre colaborando aí com as informações. Agora, o detalhe é o seguinte, tem que descobrir quem é esse assaltante aí, porque assalto, a mão armada, aí dá um pouquinho mais de cana, né? Dá um pouquinho mais de cadeia. Então esse tipo de coisa não pode ficar, sabe, não pode deixar para trás, né? Você sabia que pode receber toda a linha de produtos Copatos e Cenil aí na sua casa? É isso mesmo, com o No Meu Lar Copatos Delivery, você recebe os produtos das marcas no conforto do seu lar, com toda a comodidade e segurança. Faça o seu pedido através do número que está aí na tela da sua televisão. Você pode ligar ou você pode mandar mensagem de WhatsApp. É rápido, é fácil. Copatos, sempre presente. Uma bicicleta foi furtada na madrugada de hoje. Após o crime, o suspeito fugiu e chegou a trocar a bicicleta. Fez uma gambira, né? Gambira, mais para o centro-oeste do estado de Minas, do Brasil, é que fala gambira com catira. Aqui é catira, lá é gambira, né? E o segundo envolvido, a polícia, com o segundo que foi envolvido nessa trama aí, a polícia encontrou droga, dinheiro e também um celular. Mostra aí, põe na tela. Gui Boaventura, madrugada desta terça-feira aqui em Patos de Minas, próximo onde nós estamos, na Avenida Getúlio Vargas. Um grupo de amigos que estavam de bicicleta passavam próximo daqui. Até que um homem de 25 anos, que conhece uma dessas garotas que estava nesse grupo, se aproximou desses jovens. Entornou, fez parte da conversa, até que em determinado momento, este homem acabou pegando a bicicleta de um desses garotos deste grupo. Após pegar essa bicicleta, ele acabou fugindo, seguindo ali no sentido a rua Duque de Caxias. A partir daí, a Polícia Militar foi acionada. Rastreamentos começaram a ser feitos, até que esse homem, que pegou a bicicleta e tem 25 anos, ele acabou sendo encontrado próximo à Praça do Cristável, aqui em Patos de Minas. Esse homem, segundo informações, no momento da abordagem, ele estava bastante transtornado. Ele foi questionado sobre a bicicleta. Em um primeiro momento, ele chegou a negar que teria pego. No entanto, em conversa com os policiais, ele acabou confessando que teria pego essa bicicleta. Os militares, então, perguntaram a ele onde estava a bicicleta. Ele, então, apontou que ela estava na casa de um homem que também tem 25 anos e que ele mora na Rua dos Boiadeiros, aqui em Patos de Minas. A Polícia Militar foi até o local. Chegando lá, bateram no portão. Esse homem, ao perceber que era a Polícia Militar,
ele então rapidamente entrou em fuga. A polícia precisou arrombar o portão para adentrar a residência. Aí que começa. Esse homem, ele começou a fugir pulando vários muros da casa e também das casas, das residências das pessoas que moram próximas a esse local. Até o momento, esse homem, ele não foi encontrado. Então, os militares que ali também estavam fizeram buscas nessa residência e acabaram encontrando esses materiais aí. Olha só, 3 pedras de crack que fracionadas renderiam cerca de 50 pedras menores. Ainda foi localizado bem próximo do muro R$202, esse valor que estava em cédulas diversas. Ainda a polícia militar conseguiu apreender um celular que provavelmente seria aí alvo também do mundo do crime. A polícia militar então, do primeiro suspeito que teria pego essa bicicleta, encaminhou ele para a delegacia. Já esse segundo envolvido neste crime, ele ainda não foi localizado, mas segue aí rastreamentos na tentativa de conduzi-lo até a delegacia. Já esses materiais, esses entorpecentes, o celular e o dinheiro foram apreendidos. E ao que tudo indica, é realmente desse segundo envolvido que tem 25 anos. Matheus Borges para o programa Gui Boa Ventura. Muito bem, seu Matheus. Está aí a história bem explicadinha nos mínimos detalhes aí na tela da sua televisão, né? Caso aí complexo, o furto de bicicleta que fica complexo desse jeito. Mas você aí de casa já sabia que o Unipan é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Um feito e tanto, mas as conquistas não pararam por aí não. Recentemente, a instituição foi reconhecida pelo MEC com a nota 5, é a nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter. Esse é o Unipan, o melhor que se pode ser para você se orgulhar do seu diploma. Unipan, nota 5, nota máxima para você. Nós vamos voltar a falar agora sobre furtos de gado registrados recentemente na comunidade rural de Bebedouro das Posses. A nossa equipe ouviu o delegado de Polícia Civil sobre o caso. Você se lembra muito bem, né? Que nós mostramos aqui gado furtando, o pessoal indo lá e furtando gado, furtando nas casas. E não é só em Bebedouro das Posses, não, está em todo o município, em toda a zona rural do município e da região. E o delegado da Polícia Civil fala sobre esse caso e pede que as pessoas denunciem também as autoridades. Pelo jeito que aconteceu lá em Bebedouro das Posses, há aproximadamente 1 ano está sendo denunciado, né? Põe na tela. A tristeza de ter perdido 5 anos de trabalho é imensa. O primeiro furto foi em outubro do ano passado e desde então, Marcelino Caixeta, criador de gado, não conseguiu ter o sossego e a segurança que tinha antes. A propriedade rural é localizada na comunidade de Bebedouro das Posses, Patos de Minas. Não, já está inteirando 1 ano. Em outubro que eles começou a me furtar as novilhas. Pega uma, pega outra, fazendo 1 ano já. Que eles estão me catando minhas novilhas aqui. Calcula-se que o prejuízo seja aproximado aos R$32 mil. Já foram furtados 8 gados aqui nesta região. Ele ainda ressalta que não é a única vítima dos furtos ocorridos no local. Não é só a minha não, é da comunidade inteira, dos meus primos. Minha foi 8 e dos vizinhos aqui mais ou menos, deve estar dando beirando 30 já. Esse é o drama vivido pelos moradores de Bebedouro das Posses. Como você viu, o depoimento de um dos fazendeiros aí, sempre some cabeças de gado na fazenda dele. No dia 16 pela manhã, em Santana de Patos, a Polícia Militar prendeu 4 pessoas. Destas, apenas 2 ficaram sob o poder da Polícia Civil, só que depois foram liberadas. Essas pessoas são de 18, 21, 25
e 36 anos. Agora, para saber se há alguma investigação em trâmite e como fazer a partir de agora, eu vou conversar com o delegado de furtos e roubos aqui de Patos de Minas, doutor Érico Rodovalho. Doutor, você disse que a Polícia Civil aguarda mais informações das pessoas que foram vítimas desses furtos para começar uma investigação e dar uma atenção especial para elas. Já pessoas foram presas, mas pode desdobrar para mais coisas, né? Olha, o que a gente tem a dizer é que a Polícia Civil ela está à disposição de todas as pessoas para a gente tentar ao máximo identificar autores de furtos, quaisquer que sejam. Neste caso, o que a gente tem para falar é que apesar da gente ter conhecimento de que lá está vindo a ter vários furtos de gado, a única vítima que compareceu até a delegacia, ela compareceu, ela foi ouvida, indicou alguns elementos que indicassem ali a autoria, diligências foram feitas e a autoria, em tese dos fatos, já estão em diligências a fins de apuração, deixando aqui em aberto porque nós não podemos divulgar diligências em andamento. Mas estamos no caminho correto e já com os autores bem adiantados. É algo muito obscuro que acontece na zona rural, até porque não tem câmera de segurança em todos os lugares, então fica até difícil para a polícia investigar também. Por isso, qualquer informação que vier da zona rural, é importante para vocês fazer esse trabalho de investigação, qualquer tipo de informação? Olha, não é fácil, realmente, pois todo o material tecnológico que tem no perímetro urbano, na zona rural, é difícil. Então, o que a gente roga é que toda pessoa da zona rural preste atenção no que acontece ali na sua rotina. Se viu alguma coisa diferente, um veículo diferente que não é acostumado a passar por ali, uma abordagem diferente de pessoas, então é interessante. Hoje, várias fazendas existem acesso à internet, que façam uma comunicação para vizinhos, familiares e conhecidos, para que tomem conhecimento do que está acontecendo nas proximidades, pois você não sabe o que pode vir a ocorrer, você pode ser a próxima vítima. Então a gente pede isso, atenção antes e depois o compromisso com a justiça, depois de divulgando o que viu. Obrigado, doutor, pelas informações. Está aí o delegado de furtos e roubos de Patos de Minas, dando as informações. Aliás, as informações da zona rural sobre esse tipo de situação, uma atitude suspeita que você verificou na zona rural, deve ser passada para a polícia, para que essas investigações possam ser inicializadas e também finalizadas com a maior apuração possível. Alô? Muito bem. Em relação aí ao que o delegado falou, da colaboração, todo mundo tem que colaborar mesmo, tem que denunciar para a polícia. Agora, é preciso ter um esquema para saber quem são essas pessoas. E aí quem pode fazer isso aí é a polícia. É preciso que esse pessoal que atua, porque é o seguinte, você vai para uma região do município, fala, aqui tem alguém que faz isso aí, todo mundo sabe. Agora, a questão do furto, provar ou tem que ter uma imagem ou tem que ter a materialidade do crime. Não pode ser, sabe, assim, simples. Então é preciso ter um esquema. É preciso ter uma orientação da autoridade policial para como isso funciona. E esse pessoal ser cadastrado e tal, para depois eles terem, tal dia assim, você estava onde? Então vamos lá bem provar que você estava em tal lugar, porque tudo tem jeito. O que não pode é única e exclusivamente deixar o pessoal da zona rural desamparado. Isso não pode, de maneira nenhuma. Nós precisamos ter esse pessoal aí protegido, o pessoal precisa ter tranquilidade, na sua simplicidade, para morar na roça, para trabalhar de sol a sol, ter a noite para descansar, com tranquilidade, paz, não é com gente indo lá e furtando o que ele produz. Porque produzir na roça, gente, é difícil, todo mundo sabe disso. Produzir ali não é fácil, o trabalho é duro, é pesado. E as pessoas precisam ter tranquilidade. Não é só pagar o imposto que ele, do produto que ele gera lá. Porque vende o leite, paga imposto. Vende isso, paga imposto. Vende terra, paga imposto. Vende gado, paga imposto. Tudo paga imposto.
Agora, preciso ter o retorno. O retorno é pelo menos ter tranquilidade, porque se ele tiver tranquilidade, paz, segurança, o resto ele faz. Né? Muito bem, vamos lá para o nosso WhatsApp. O povo falando comigo. Vamos lá. A Jéssica. Gui, com o comércio aberto, tem que aumentar os ônibus também, né? Claro, Jéssica, porque com o comércio aberto tem que o pessoal anda mais. Andando mais, tendo mais gente para andar, para ir para o comércio, para consumir, etc., ele vai pegar mais ônibus. Pegando mais ônibus, ele não pode ultrapassar aquela carga máxima do ônibus. E aí, será que a prefeitura foi atrás disso? Será que a prefeitura combinou isso aí com a Pássaro Branco? Ou está tendo superlotação? Porque se encher o ônibus não adianta nada. O ônibus é o ponto de transmissão, sabe, mais fácil que existe do coronavírus. E se você tiver imagem, se você vê ônibus cheio, ônibus lotado, faz a imagem aí e nos mande. Pode mandar aí no nosso WhatsApp 999474515. Pode nos mandar aí essas imagens aí. Porque esse é um ponto de contaminação que tem que ser organizado. Porque senão contamina mesmo. Não tem, sabe, não tem dó. Então vamos tomar cuidado. O Gustavo, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu vovô, Valdir. Ele te assiste todos os dias. Vovô Valdir do Gustavo. Um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência, hein? O Everson, boa tarde, Gui. Mande um abraço para nós do bairro Cidade Nova. Um abraço aí para todos vocês no bairro Cidade Nova. A Simone, boa tarde, Gui. Mande um abraço para minha tia Zizi. É Zizi ou Ayandra? Zizi. A tia Zizi, que fez aniversário sábado. Tia Zizi, parabéns, viu? Muita felicidade para a senhora. A Laila, Gui, mande um abraço para o meu esposo Max. Estou com saudades. Max, a Laila com saudade, Max. Não, fica dura aí. Denienes, Gui, mande um abraço para o Daniel, a Giovana, Carlos e Isadora. Tá mandado aí, Denienes. Obrigado pela sua participação. E você pode mandar o seu vídeo aí, pode mandar a sua foto, pode mandar a sua reclamação, pode mandar a sua mensagem para o 999474515. Olha, se você encontrar ônibus lotado aí, pode mandar pra gente aqui, tá? Tira foto, filma, né? Filma aí o ônibus lotado e manda aqui pra gente, tá bom? Nós vamos atrás para evitar esse ponto de contaminação aqui em Patos de Minas, tá bom? Como falamos aqui todos os dias, o HNSF é referência nacional quando o assunto é cirurgia bariátrica. Veja só, põe na tela. A conquista é um reflexo do grau de comprometimento do HNSF com a adoção de protocolos e procedimentos que garantem a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos, bem como da sua busca incansável pela inovação. Outro grande diferencial que coloca o HNSF sempre à frente é o seu corpo clínico e o time multidisciplinar extremamente qualificado. A acreditação hospitalar, ela seria semelhante ao que é em outras empresas, seria semelhante ao ISO, que é uma certificação de qualidade de serviço prestado na área específica. Em relação ao hospital, o título se chama isso, acreditação hospitalar. E existe isso em vários níveis, tem acreditação do hospital como um todo e também, no caso, tem a acreditação de um serviço específico. Nesse caso, o hospital foi pioneiro na nossa região de alcançar essa acreditação hospitalar para cirurgia bariátrica. Nesse caso, é analisado o serviço de cirurgia bariátrica e toda a estrutura hospitalar que está por trás da realização desse tipo de cirurgia específico. Dr. Edson Tonassi, médico cirurgião do HNSF, é o primeiro da região a receber a certificação em cirurgia bariátrica. O processo de acreditação visa consolidar a nível nacional e internacional aquelas instituições que oferecem segurança na realização do procedimento. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica,
ela estabelece alguns critérios para que você possa realizar a cirurgia bariátrica. Então, na verdade, a definição disso não é só pela sociedade, é pelo Conselho Federal de Medicina. Então, para realizar a cirurgia bariátrica, o médico tem que ser médico registrado, com formação em cirurgia geral e em videocirurgia. E tendo, obviamente, treinamento em cirurgia bariátrica. A partir daí, a sociedade vai buscando elaborar critérios que direcionem a qualidade do exercício da cirurgia bariátrica. E para isso eles criaram o processo de certificação, que é do profissional, e de acreditação, que é da instituição. Então, o que significa certificação? Foi contratada uma empresa internacional certificadora, chama World Medical Accreditation, e essa empresa, eles elaboraram critérios, e esses critérios incluem formação do profissional, história profissional, atividade acadêmica, atividade científica, resultados cirúrgicos, e a partir daí eles solicitam a comprovação de tudo isso. Se você é aprovado, você recebe uma certificação. O que é isso? É um selo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica dizendo o seguinte: este profissional tem o que é necessário para fazer a cirurgia bariátrica com segurança, e nós atestamos isso. A acreditação e creditação é um ganho para todos, principalmente para os pacientes. Eu conheço o HNSF já tem um tempo. É um hospital de grande excelência, é um hospital em que eu confio pelos cuidados que tem com a gente. E o Dr. Edson Antonassi veio para somar a minha vida. Já conhecia ele na parte de cirurgião geral e como cirurgião bariátrico, ele é um excelente profissional. Que confiam no médico e na unidade hospitalar. Tive todo o apoio, todo o suporte, não somente do Dr. Edson Antonassi, mas toda a equipe dele também. E é por isso que o HNSF é referência em cirurgia bariátrica. O hospital, quando iniciou com esse serviço, que já tem um tempo que existe esse serviço, já tem mais de 10 anos que existe esse serviço aqui no hospital, só que cada vez mais o hospital foi aprimorando esse serviço. Inclusive, hoje nós contamos com uma equipe muito bem treinada, uma equipe de médicos que fizeram vários cursos, vários congressos, que estão totalmente aptos a realizar essa cirurgia tecnicamente com toda a segurança para o paciente e, ao mesmo tempo, também a cirurgia prestada do lado do hospital, que é a questão de equipamentos, de instalações, de materiais, de medicamentos. Isso tudo é analisado, né? Tem um protocolo todo bem rígido que tem que ser cumprido e tudo. Isso tudo é analisado e caso o hospital alcance, ele tenha todos seja adequado, cumprir todo esse protocolo, ele ganha essa titulação. E isso aí é um passo inicial, porque o nosso objetivo é daqui muito em breve, é que o hospital todo receba acreditação. O programa de certificação e acreditação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica veio para reafirmar o compromisso do HNSF com você. É um hospital que busca sempre a excelência, que busca o crescimento. Desde o primeiro momento em que eu propus buscar essa acreditação, eu recebi total apoio do hospital e felizmente nós conseguimos. E para a sociedade, obviamente, que nós temos hoje, nós colocamos Patos de Minas no cenário nacional da cirurgia bariátrica. A cidade de Patos de Minas é uma referência, principalmente na área médica, né? E o Hospital Nossa Senhora de Fátima, o HNSF, nós todos sabemos que ele alcança uma posição de liderança, tanto na cidade como em toda a região, nessa área de prestação de serviços de saúde. E qual que é a importância disso? É a segurança que o paciente tem em poder procurar o hospital para seus tratamentos. Principal fator, segurança. Hoje, uma pessoa que precisar de alguma assistência médica, ela pode procurar o HNSF, que ela vai encontrar um tratamento de primeira qualidade no nível dos melhores centros do estado e até mesmo do país. Muito bem, tá aí. É um problema que precisa ter referência mesmo, sabe? Um tipo de tratamento, um tipo de cirurgia que precisa ter referência, precisa saber quem é que está fazendo. Então você viu aí que o HNSF é autoridade nisso, né? Tem os médicos lá que são autoridades
nisso aí. Já estão credenciados e mais do que avaliados para te dar muita tranquilidade nesse tipo de tratamento. Uma moradora do bairro Planalto, em Patos de Minas, procurou a nossa reportagem para fazer uma denúncia. Segundo ela, o abastecimento de água no decorrer das últimas 2 semanas não estava ocorrendo de forma regular. Põe na tela. Na semana passada, faltou água no bairro Planalto e nos bairros vizinhos, na quinta-feira, sexta-feira e no sábado. Nesta semana, faltou na terça e na quinta. O André de Mello acionou a nossa equipe de reportagem para expor sua indignação diante dessa situação que, segundo ela, vem acontecendo com frequência e sem aviso prévio. Eu acho um descaso com a população, acho que no mínimo que deviam ter um respeito com nós que somos clientes, que pagamos as contas em dia, ao menos dar uma satisfação em questão da água, já que a taxa de esgoto não tem como a gente fazer muita coisa, né? A gente já paga sem ter o direito de tê-la, porque a gente não tem, a gente paga por uma coisa que a gente não tem, mas que ao menos a água, acho que deveria ao menos, né, fornecer e dar ao menos uma justificativa à população, porque o pessoal chega em casa e nunca tem água. Isso vem ocorrendo em horários em que a água se torna mais que essencial, sempre em torno das 17, 18 horas, horário em que muitos chegam do trabalho. E o problema maior não tem hora para voltar. E sempre nos horários de pico, só a hora que o pessoal está chegando no trabalho, que precisa lavar roupa, né? Em plena pandemia a água acaba, a gente liga, é a única coisa que fala que está em manutenção, mas não teve aviso nenhum, né? E a gente fica aí com tremendo descaso, porque o pessoal chega, né? A gente precisa higienizar as roupas, lavar a casa e nunca tem resposta. Sempre fala que vai religar, e isso aí religa 10 horas, 2 horas da manhã, então a gente tem que trabalhar no outro dia e fica na mão. O André não fala somente por si, mas por todos que estão passando pelo mesmo problema. Tô falando pelo bairro inteiro, acho que bairros vizinhos, porque a gente anda aí, a gente vê as pessoas reclamando e muitos não têm coragem de falar, não têm coragem de expor, né? Mas eu acho que a gente, como a gente está pagando, a gente tem total direito, e eu falo em voz de todos, tanto pelo meu bairro, por de outros bairros também, de outras pessoas. Você tem que falar. E não tem nada que temer por você. É um serviço que você paga para ter ele. Quando você não tem, você fica calado? Se você chegar, por exemplo, num armazém para comprar 1 quilo de arroz, você chega lá e fala, eu quero 1 quilo de arroz. A pessoa te dá só 100 gramas, você vai pagar calado e vai embora? Ou você vai reclamar? Não, aqui só tem 100 gramas. Na questão da Copasa é a mesma coisa. O que a Copasa pode fazer contra você? Se ela já faz tudo contra você. Se você não pagar água, ela corta, não te dá nem satisfação. Né? Se você tiver qualquer defeito lá, o problema é seu, não é da Copasa. Se faltar água, ela não te dá nem satisfação, não responde para ninguém. O que pode acontecer? Reclama, sapateia, dá birra, tira as calças, pisa em cima, faz prevalecer o seu direito. É direito seu, você está pagando por aquilo, você está comprando esse tratamento de água. Cada gota de água que você usa na sua casa é pago. Então você tem que chiar, você tem que gritar, você tem que exigir o seu direito e ninguém pode fazer absolutamente nada contra você. A nossa redação entrou em contato com a Copasa, que informou que muitos vazamentos foram registrados nos últimos dias, ocasionando desabastecimento de água. A maioria dos vazamentos está relacionada ao corte de árvores, obras e construções, além de troca de postes. Ainda segundo a companhia, devido à forte onda de calor dos últimos dias, houve aumento do consumo de água. Questionada sobre o nível dos reservatórios para a captação de água na nossa cidade, a Copasa informou que não deverá faltar água no município devido a esse motivo. Ponto. Então vamos lá. Problema de corte de poda de árvore, de corte de árvore, de arrancamento de poste, de não sei o que. Isso não é problema nosso, não. Nós pagamos para ter a água lá dentro. Como ela vai chegar lá é problema da Copasa. E ela não pode faltar porque água é vital. Não pode faltar na sua torneira. Para faltar na sua torneira tem que ter uma justificativa plausível.
Inevitável. Caso contrário, ela tem que chegar lá na sua torneira. Em relação ao reservatório, que reservatório? Nós temos o Rio Paranaíba. Se ele piar o galo ali, acabou, nós estamos todo mundo sem água. E é a única opção que nós temos é o Rio Paranaíba. Se vier água contaminada aí por esses agrotóxicos, está cheio disso, está cheio de plantação rio acima aí, essa água que vem com agrotóxico é a que nós bebemos. Se tiver qualquer problema, é problema nosso. Nós vamos pagar o pato, porque a dona Copasa não está nem aí. Não tem nenhum investimento nesse sentido aqui em Patos de Minas, um plano B. E você pode observar que nessa época do ano, preste atenção, nessa época do ano, julho, agosto, setembro, falta sempre água em pontos diferentes da cidade. São faltas pontuais. Vai faltar no bairro Planalto, aí de repente falta lá no Quebec, aí no Alto da Serra, lá no Pisolato falta, aí falta no Jardim Esperança, e vai faltando assim, pontualmente. Será por quê, hein? Ah, porque o consumo aumentou. E daí que o consumo aumentou? O consumo aumentou, vocês têm que fornecer a água. Não é problema nosso, não. Nós estamos pagando para ter a água. E se eu gastar lá em casa 10 metros cúbicos de água, eu vou pagar. Se eu gastar 20, eu vou pagar pelos 20. Mas tem que estar disponível de acordo com a minha necessidade ou não. De repente, sabe, manda uma nota colocando a culpa em quem não tem culpa. Vocês brincam com o povo, né? Isso é brincadeira, né? E aí eu volto aqui para quem é responsável diretamente por essa situação, que é a Prefeitura. A Prefeitura tem que se pronunciar a esse respeito. Agora, o mais escandaloso é que você pode ir lá na Prefeitura que ela não sabe se tem bairro faltando água na cidade. Uai, tem bairro faltando água aí? A gente não está sabendo. Mas o dono do serviço é o município. A Copasa é só uma concessionária. Ela vai ter que reportar para a Prefeitura. Só que a Prefeitura não está nem aí para o que está acontecendo com você, se está faltando água, se não está faltando água, se está tratando esgoto, se não está tratando esgoto, se está pagando caro, se está pagando barato. Há poucos dias, todo mundo houve uma onda de reclamação contra as contas da Copasa. Será que isso é coincidência? Será que todo mundo resolveu notar na mesma época que a conta aumentou? De repente, assim, aumentando inclusive a quantidade de metros cúbicos que você gasta dentro da sua casa? Ou será que tem alguma coisa aí que não está bem explicada? Eu não sei o que é, não estou acusando de nada não, estou falando que tem alguma coisa que não está bem explicada aí para o povo da cidade, para o consumidor aqui em Patos de Minas. De repente, as contas aumentam, assim, do nada. E aí a dona Maria, lá não sei de onde, reclama, minha conta era 100, passou a vir 300. Aí o seu José, lá do outro bairro, fala, minha conta era 80, veio 600. Aí o outro reclama. Será que isso é normal? E será que isso resolve acontecer assim, coincidentemente, numa mesma época do ano? E ninguém está nem aí. Cadê a fiscalização da Prefeitura fiscalizando quem presta esse serviço aqui, contratado, com contrato assinado, né? Com cláusulas para punição, que eles têm que cumprir e não cumprem? Será que isso é assim mesmo? Vamos deixar o dito pelo não dito e viva São Benedito? E aí, nessa época do ano, começa a faltar conserto. Consertando o quê? Onde? Se foi conserto, ia faltar água, tem que ter uma previsão e as pessoas lá daquele bairro têm que ser avisadas. E, inclusive, com previsão de tempo que vai faltar água. Porque não são só as casas, tem o comércio também, que tem prejuízo com essa situação.
Ah, meu Deus do céu, né? E falando sobre o tempo, por mais alguns dias a temperatura mínima vai ficar baixa aqui na nossa região. Será mesmo? Porque já começou, agora nós estamos com uma cara de outono, né? Faz calor durante o dia, à noite a temperatura cai, é aquela delícia, né? Agora, a previsão é que na próxima semana já teremos aí, estaremos vivendo aí em pleno calor do mês de setembro, né? Antes da chegada da primavera, inclusive a previsão de mais chuva também. Tomara que chova, né? Precisamos de ter chuva da agora para frente, porque tá uma sequidão danada, o negócio está muito seco, tá danado. Nós precisamos de chuva, principalmente aqui na nossa região, que é uma região agropecuária, né? Agrícola e a pecuária. Põe na tela aí, vamos ver. Noites e manhãs geladas e tardes quentes. Assim também deve ser o tempo nos próximos dias no Alto Paranaíba e Noroeste. Mas a temperatura mínima vai subir ao longo da semana. Nós temos agora um sistema de baixa pressão que chegou sobre a nossa região a partir do final de semana passado. Acontece que a partir de agora também nós teremos um ligeiro aquecimento desse sistema. Ainda mais alguns dias, 2, 3 dias, nós ainda teremos temperaturas mínimas em torno de 13 graus. Então, ligeiramente frio pela manhã, que uma ligeira elevação na parte da tarde. E até o final da semana, isso vai aumentando gradativamente. Já no próximo final de semana, semana que vem, nós já teremos temperaturas altas novamente, em função da proximidade que nós já vamos estar aí da estação da primavera. Para nível geral, a chuva amenizou a sequidão e mais precipitação deve acontecer também na primavera. Nós tivemos precipitação na nossa região. Em algumas culturas existe uma necessidade muito grande dessa precipitação ser continuada para com que as culturas se desenvolvam e as flores se mantenham. Isso deve acontecer mais um evento de chuva ainda no início aí de setembro, a partir do dia 10 mais ou menos. Então isso pode ser que seja benéfico para a nossa agricultura. Nós mostramos nos últimos dias vários casos de violência contra mulheres e adolescentes. Mas o combate à violência contra a mulher ganha cada vez mais força. Neste mês de agosto, que foi batizado como Agosto Lilás, a Polícia Militar realiza operações de prevenção nas ruas da cidade. Quem tem informações sobre essa ação é o repórter Rafael Ribeiro. Então mostra aí. Pois bem, essa é mais uma alternativa, mais uma ferramenta da Polícia Militar aqui de Patos de Minas para o combate a essa violência contra a mulher. Recentemente nós falamos sobre o aplicativo Salve Maria, que é um convênio da Prefeitura, juntamente com os órgãos de segurança aí do Estado. E agora nós estamos falando sobre uma campanha que é o Agosto Lilás, que traz consigo a prevenção a esses crimes e várias atividades vão ser realizadas aqui em Patos de Minas. Eu converso agora com o Cabo Guilherme, que vai contar o que vai acontecer. Na verdade, são blitzes educativas, na verdade, primeiramente um trabalho de prevenção na cidade, com viaturas estacionadas, visitas às casas. Como vai ser feito esse trabalho? Sim, correto. Durante todo o mês de agosto, a polícia vai estar criando aí atividades com blitz de trânsito, entrevistas e distribuição de panfletos, né, com dicas de segurança para essas mulheres que sofrem são vítimas, né, de violência doméstica, e uma forma de estar também fomentando a denúncia, né, que as pessoas não se calem e denunciem seus agressores. Existe o trabalho da equipe de prevenção à violência doméstica, é uma viatura exclusiva, né, para ficar por conta de acompanhar os casos mais reincidentes e casos mais graves, visitando essas famílias até que se cesse esse ciclo de violência, né? O serviço é voluntário, basta a mulher solicitar a nós que a gente vai estar fazendo esse acompanhamento até que cesse toda forma de violência. Obrigado, Cabo Guilherme, pela explicação como será essa operação. Eu vou conversar com a soldado Cíntia, que além de mulher vai explicar pra gente sobre como surge essa violência que o Guilherme acabou de falar agora há pouco, que é uma violência que começa ali de maneira psicológica, vai evoluindo e pode chegar numa questão trágica que até a morte, o feminicídio que cresceu no Brasil aí nos últimos meses por causa da pandemia, né, o soldado? Sim, nós costumamos falar sobre o ciclo de violência, né? Normalmente aquele início de relacionamento é a lua de mel que a gente fala, que é um relacionamento tranquilo, com promessas, com um convívio harmonioso. E começa aquela violência psicológica, às vezes uma pressão, algum controle,
sobre o local onde a pessoa está indo, controle sobre o aparelho telefônico, e acaba que isso vai evoluindo e que pode chegar a alguma coisa mais grave, uma violência mais grave, que seria uma agressão física ou até mesmo a morte. Então o intuito que a polícia tem é de quebrar esse ciclo de violência, interromper, para que a vítima não seja suscetível a alguma coisa mais grave. Olha, soldado, nem sempre a vítima ela percebe que está sendo confrontada, que está recebendo uma ameaça, nem que seja psicológica. Como ela deve perceber isso nos primeiros sintomas, vamos dizer, do agressor contra essa pessoa? Como você disse, às vezes as pessoas consideram violência doméstica apenas agressão física e elas passam despercebidos esses outros tipos de agressão, de violência que elas estão sofrendo. Então, igual eu te falei antes, qualquer forma que diminua a mulher, que abaixe a autoestima dela, qualquer forma de controle, que seja controlar o dinheiro, isso tudo é um tipo de violência doméstica, todas são abrangidas pela Lei Maria da Penha. Então, qualquer sinal assim de controle, de ciúme excessivo, de que já não está num relacionamento saudável, é bom prestar mais atenção para que isso não evolua para algo mais grave. Muito obrigado, soldado Cíntia, pelas informações. Está aí a Polícia Militar com viaturas nas ruas, diuturnamente, fazendo esse trabalho contra a violência à mulher, que só cresce no Brasil. Os dados apontam aí que durante a pandemia o aumento foi de 30% e também o aumento nas mortes. O feminicídio também aumentou no Brasil. E a preocupação dos órgãos de segurança pública é sempre fazer o trabalho preventivo para que esses crimes não ocorram aqui em Patos de Minas e em nenhuma parte do Brasil. Para denunciar, pode ligar através do 190 ou 181, que é o Disque Denúncia, que a pessoa pode falar anônimo, sem revelar o nome, e denunciar também essa questão de violência dentro de casa e, claro, punir esse agressor na Lei Maria da Penha. As imagens do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o Departamento de Jornalismo da NTV. Duas novidades do Detran de Minas Gerais vão trazer mais comodidade para você. A partir de agora, as aulas teóricas para você tirar a sua carteira de habilitação poderão ser feitas online. E o certificado de registro de licenciamento do veículo, CRLV, poderá ser impresso em casa, nós já falamos disso aqui, né? Mas você vai ver de novo aí, porque você pode imprimir o seu CRLV em casa, ou ter ele no digital, no telefone. Para isso, você tem um acesso no aplicativo, para você ter o seu CRLV, o documento do seu carro, Gui Boaventura, no seu celular. Põe na tela aí. A novidade é que agora o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, pode ser impresso em casa. O documento em papel sulfite e tamanho A4 terá a mesma validade que o digital. No site do Detran, www.detran.mg.gov.br, emitir o documento que dá o licenciamento do ano do veículo. Então, hoje em dia, não existe mais a emissão do documento em papel moeda, aquele documento verde. A própria pessoa da casa dela, com o número do Renavan, com o seu CPF e o número do CRV do documento, que só o proprietário vai ter, ele consegue emitir no papel folha 4 normalmente o seu certificado de licenciamento do ano. Ele tem a mesma validade jurídica do que esse documento verde que tradicionalmente era utilizado pelo cidadão. O site do Detran é autoexplicativo. Na página inicial, você clica em Veículos. Em seguida, no ícone Documentos de Veículos, selecione Imprimir CRLV. Leia as instruções e preencha os dados com a placa do veículo, Renavan, CPF ou CNPJ do proprietário do veículo e o número do CRV, para só então avançar. Vale lembrar que só terá acesso ao documento se estiver com todos os débitos quitados. Todo quitado. O CRLV ele só é emitido do ano se tiverem todos os tributos devidos, IPVA, recolhimento de taxas, a taxa do seguro, e se não tiver impedimento administrativo ou judicial que impeça a emissão do documento. A maioria dos casos, 98% dos casos, são casos clássicos de emissão. E esse papel hoje impresso na casa do cidadão, ele tem o mesmo valor jurídico do que aquele antigamente utilizado do CRV verdinho em papel moeda. Uma facilidade para o condutor, tendo em vista a situação atual. Não há necessidade de recolhimento de uma taxa de emissão de uma segunda via em caso de urgência.
não há necessidade de ficar aguardando os correios entregar ou ter que ir até o UAI quando o correio não consegue localizar o proprietário em casa. Então hoje da casa dele, muito simples, o site é autoexplicativo, só vai pedir esses dados, você já consegue imprimir e a validade é a mesma. Outra novidade é que agora as autoescolas também vão poder oferecer o curso técnico teórico de forma remota. O aluno vai poder escolher entre as duas opções, pelo menos enquanto a pandemia durar. Em decorrência da pandemia também, o Detran Minas Gerais, por meio da Polícia Civil, tem buscado que profissionais, empresas credenciadas se credenciem para quê? Para que as autoescolas possam ministrar aulas teóricas que são obrigatórias para a obtenção da CNH, permissão, elas possam ser feitas de forma remota, em casa. Isso está em fase de tratativas ainda, de procedimentos, de escolha de empresas, uma vez que vai haver a necessidade de um procedimento onde haja o reconhecimento facial do candidato e do instrutor, reconhecimento de movimentos reais, prova de vida da pessoa, para quê? Para que aquela prova, aquela aula seja validada de minuto a minuto pelo Detran. O aluno não pode se ausentar da sala de aula, porque se ele ausentar da sala de aula, se ele iniciar a aula, mas ao mesmo tempo ele sair da sala, foi embora, foi para o banheiro, não retornou à sala de aula, ele tem aí uns 5 minutos para retornar. Caso ele não retorne, essa aula dele, ele vai perder essa aula, tá? O professor tem que justificar também essa aula. Se o professor não justifica essa aula, a sala toda perde a aula. Tá? Outro benefício, tanto para o aluno quanto para as autoescolas. É uma maneira, da gente continuar o trabalho, das pessoas poderem fazer o curso de legislação para tirar a habilitação de uma forma tranquila, pode fazer em casa, cada um na sua casa, no seu quarto, com o celular na mão, um notebook, qualquer equipamento, ele pode estar fazendo essas aulas de forma remota, O professor vai estar aqui, dando essa aula para ele. Não é IAD, porque o IAD ele fica gravado 24 horas no sistema. Então o nosso sistema é aula remota. O professor está presente e tem que fazer o reconhecimento a partir do momento que ele entra na sala de aula. O aluno também tem que fazer o reconhecimento e ao final da aula ele faz o reconhecimento para sair da aula também. A expectativa é de que o formato permaneça mesmo após a pandemia. O que a gente verificou no Brasil é que várias medidas que eram anteriormente adotadas presenciais, verificou-se que ela custa menos e é mais eficaz e eficiente quando utilizada por meios tecnológicos. Então a tendência é que haja uma evolução e que esses mecanismos de educação à distância, assim como já ocorre em faculdades, eles passem a exigir também, passam a ser aceitos também na questão de trânsito. Muito bem. São coisas que vão facilitando aí a vida de todo mundo, Coisa que está saindo aqui assim. Muito bem, vamos lá falar com a Ayandra. A Ayandra está chegando aí no final do nosso programa para trazer mais informação aí. Ayandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. É isso aí, Gui. Eu trago agora uma última informação para vocês de um acidente que aconteceu agora há pouco aqui em Patos de Minas. Esse acidente, Gui, aconteceu ali próximo ao Marte Minas, na Avenida Cruzeiro do Sul, com a Fátima Porto. A informação da nossa equipe, que está lá no local agora, as primeiras informações, é que o motorista vinha descendo a Avenida Cruzeiro do Sul quando ele dormiu ao volante e avançou a parada, caindo na sequência aí no Córrego do Monjolo. O que a polícia apurou ali no momento é que esse motorista adormeceu ao volante, ele soprou o bafômetro, não foi constatado nenhuma embriaguez, os documentos estavam em dia, esse motorista não ficou ferido. E a informação, Gui, é que ele estava indo buscar o pai para fazer exames. Por isso estava aí nesse trajeto. Ele trabalha à noite em um posto de gasolina na Avenida Fátima Porto e tem 60 anos. Então, provavelmente, devido ao cansaço, aí ele dormiu ao volante e acabou caindo no Córrego do Monjolo. Essas são as primeiras informações desse acidente que aconteceu, então, no local que nós falamos, na Avenida Cruzeiro do Sul com a Fátima Porto. E
nos nossos telejornais, nosso site, e amanhã a gente volta com mais detalhes aí desse acidente. Muito bem. Que é um acidente mesmo, né? Um acidente. Tem nem o que falar. Isso aí. Boa tarde para você, dona Ana. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Até amanhã e a gente encerra agora com os recados dos nossos telespectadores. Vamos lá. De quem que é essa mão aí que tá aparecendo aí? Luiz Felipe, tá colocando para vocês aí em casa então, as imagens que nós mostramos. Levanta a mão aí, Felipe. Dá um tchauzinho levanta aqui, a mão Luiz. Só mostra. Essa é a mão do Luiz Felipe. Um dia eu mostro o Luiz Felipe aqui. Vamos fazer suspense. Essa é a mão. Cadê a mão do Luiz Felipe? De novo, Luiz. Mostra o Gui a mão gostou aí. Da brincadeira. Aí, ó. Tá aí a mão do Luiz Felipe. Essa é a mão misteriosa. Né? Vou não mostrar mesmo. Um abraço, Ana. Abraço, Gui. Vamos lá então para o nosso WhatsApp. O WhatsApp na tela. Para a gente falar com você que participa conosco aqui, a Sebastiana. Boa tarde, Gui. Boa semana. Para você também, Sebastiana. Um abraço. Vamos lá? Rosângela, boa tarde, Gui. A Isis tem toda a razão. Você está sempre elegante. Obrigado, Rosângela. A Isis também porque é uma amiga muito querida. A Laura, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Não li o resto. Rosalina, boa tarde, Gui. Amo o seu programa. Obrigado, Rosalina. A Eleusa, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa. Você está muito elegante. Obrigado, Eleusa. A Terezinha, boa tarde, Gui. Que Deus proteja todos nós. Amém, Terezinha. Amém. Pronto? É isso? Adriana, Gui, mande um abraço para meu filho Luiz Augusto. Ele adora o seu programa. Luiz Augusto, um abraço para você, viu? Obrigado pela audiência aí, Luiz Augusto. A Maria, Gui, você está lindo com essa gravata. Obrigado, Maria. Obrigado. A Fatinha, Gui, boa tarde. Quero parabenizar todos os policiais. Feliz Dia do Soldado. Aí, hoje, né, é dia do soldado do Exército hoje, dia 25 de agosto, dia do soldado do Exército. Nós somos da Pátria Aguarda. Fernanda, boa tarde, Gui. Minha avó, Dona Zinha, tem 96 anos e te acha muito sensato e elegante. Mande um abraço para ela com o maior prazer, Fernanda. Dona Zinha, obrigado aí pela audiência, obrigado pelas palavras, viu, Dona Zinha? Obrigado aí pelo carinho, continue aí nos assistindo. Quando puder, vem aqui nos visitar. Deixa passar essa pandemia, aí a senhora vem aqui nos visitar. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, meio-dia, tem mais. Um abraço, até lá, tchau. Próxima, Gui.